Vamos abrirmos a palavra de Deus em Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus, capítulo de número 12. Nós iremos ler Hebreus 12, do versículo 1 e o versículo de número 2. Hebreus 12, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém, irmãos, podem sentar-se nessa noite. Nessa manhã, né, irmãos? Noite não, manhã, né? Louvado seja Deus. Nós estamos, meus amados irmãos, acostumados a exaltar, a engrandecer o nosso Deus. E a razão pelo fato de nós assim o fazermos é porque nós descobrimos nele um propósito inicial para com as nossas vidas, do qual Deus, ao fazer a humanidade, o criou com esse propósito, para que o homem glorificasse e exaltasse o nome do Senhor. Porém, meus amados irmãos, nós também estamos acostumados a vislumbrar os atributos de Deus, sejam eles naturais, sejam eles morais. E quando nós falamos dos seus atributos, discorremos sobre eles, contemplamos tais atributos, nós nunca podemos esquecer, irmãos, que os seus atributos só são reais porque ele age com esses atributos. Ou seja, nós cremos que Deus é amor, não apenas porque Ele ama. Cremos que Ele é santo, não apenas porque Ele expressa santidade nas suas ações. Cremos que Deus é reto, expressa a sua retidão na prática, na sua essência em si, no dia a dia da sua existência que é eterna. Na realidade, nós vemos o amor de Deus, mas o amor de Deus não é apenas porque Ele ama, mas que em essência Ele é amor. Ou seja, Ele ama porque Ele é amor. Não é que Ele não tem amor e passou a amar. Ele ama porque Ele é amor. A sua retidão, os seus outros atributos da mesma maneira. Ele tem retidão em si, Ele é reto em si, Ele é santo em essência. Então, tudo que Deus faz, realiza, irmãos, que é perfeição, naquilo que Ele é Ele em si, tudo isso que nós falamos aqui. Porém, irmão, da mesma maneira, aconteceu com o homem algo prejudicial. Nós percebemos que o homem, ele fugiu do projeto de Deus, do propósito de Deus para com a sua vida. E quando isso aconteceu, meus amados irmãos, algo passou a fazer parte da humanidade, que é aquilo que nós chamamos e conhecemos como o pecado. E nós passamos a perceber que o homem, da mesma maneira que Deus age por aquilo que ele é, com a queda do homem, com a corrupção de uma natureza pecaminosa, o homem, irmãos, passou a ser também aquilo que ele pratica, ou melhor dizendo, ele pratica aquilo
que ele se tornou. Ou seja, o homem, ele não é pecador porque peca. Nós estamos acostumados a falar sobre isso. O homem não é pecador porque peca, mas ele peca porque é pecador. Ou seja, o fato de ele pecar é porque existe nele uma natureza, é algo que já está nele, é algo que faz parte dele, é a corrupção, é a natureza caída em si. De tal maneira, irmãos, que não há como o homem escapar em si mesmo dessa situação. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, não há um justo nenhum sequer. Ele é escravo do pecado, ele tem em si essa natureza. O homem se tornou pecado na essência quando rebelou-se contra Deus. Porém, irmão, nós temos que também aprender a definir aquilo que é pecado, pelo menos tentar definir o pecado como algo que nós temos que ter a definição correta acerca dele. Pecado não é apenas fazer algo errado. Pecado não é só praticar coisas que são contra a lei de Deus. A definição de pecado não está somente naquilo que nós possamos fazer de mal, de errado, de pecaminoso. Pecado também consiste em deixar de fazer o que é certo. Por isso Tiago vai dizer em Tiago 4,17, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós aprendemos a viver com a definição de pecado, meus amados irmãos, limitada, em que pecado é só fazer o que é errado. Pecado é adulterar, mas pecado também, irmãos, é deixar de amar o cônjuge e tratá-lo com benevolência. Pecado, muitas vezes, é roubar, mas quando nós fechamos a porta para o necessitado, quando ele precisa, também é pecado. Pecado é mentir, mas também pecado é quando nós temos a oportunidade de falar o que é certo, falar o que é correto e nós não falamos. Aliás, nós vivemos, irmãos, numa época em que nunca foi tão grande, além dos pecados de ação, também os pecados de omissão. Vivemos numa época, irmãos, que o pecado de omissão ele se prolifera, principalmente em nossa época. Quantas pessoas, irmãos, foram no passado levados às câmeras de gás? Quantas crianças já foram mortas, irmãos, fetos em clínicas de aborto? Quanta maldade já aconteceu nesse mundo, irmãos, porque homens tomaram atitudes para si, e aqueles que conheciam o bem, sabendo o que era correto, não fizeram nada, ficaram calados, não proclamaram contra determinadas práticas que são erradas, ficaram em silêncio. Deveriam falar o que é correto, deveriam falar, protestar contra aquilo que era certo, mas não fizeram, cometeram o pecado de omissão. Portanto, irmãos, o pecado não é apenas fazer o que é errado, é deixar de fazer também o que é certo, como eu estou falando. Vivemos numa época, irmãos, em que esse pecado prolifera cada vez mais, principalmente, irmãos, em nossa época. Vivemos em uma época, irmãos, que muitas injustiças têm sido praticadas. Pessoas estão sendo presas. Pessoas, irmãos, pessoas que são inocentes estão sendo perseguidas. E aqueles irmãos que deveriam falar alguma coisa, dizer alguma coisa, protestar contra isso, tendo posições na esfera social, deveriam falar, deveriam exercer, meus amados irmãos, o seu papel para com essas injustiças, não ficando calado, agindo, fazendo e falando o que é certo, protestando com a autoridade que eles têm na sociedade, mas não fazem, porque tem medo. Não fazem, irmãos, porque chegaram num patamar de conquista material, trabalharam muito para conquistar o que têm, trabalharam muito para
ter a posição que alcançaram nas esferas públicas neste mundo. Conseguiram, irmãos, patamares financeiros, propriedades, e tem medo de perder aquilo que conseguiram. E por isso não falam que é certo, por isso não protestam contra as injustiças, estão cometendo o pecado de omissão. Tem medo de que seus familiares, seus filhos, sua esposa, tem medo, irmãos, que possam ser perseguidos, tem medo da prisão, tem medo de perder o que conseguiram, suas liberdades. Sabem o que é certo, sabem o que é correto, mas não fazem porque tem medo de perder aquilo que conquistaram, irmãos, nesta vida. Pecado, então, não é só fazer algo errado. Pecado é deixar de fazer o que é correto, o que é certo. Por isso, meus amados irmãos, isso não se aplica apenas na esfera social, moral, da vida do ser humano. Também se aplica até nas religiões, na cristandade. Sabem o que é certo, sabem o que é correto muitas vezes, mas também não fazem. Principalmente, irmãos, a igreja cristã verdadeira. Sabe que Jesus Cristo, irmãos, é o caminho da salvação. Sabem que Jesus é o caminho da vida. Mas abandonaram, irmão, as boas novas, as boas notícias de salvação. Porque, irmãos, dentro desta mensagem de boas novas, de salvação, de boa notícia, que Cristo Jesus perdoa, salva, leva o homem para o céu, enche ele com o Espírito Santo, muda a sua história. Nessa mensagem também necessita-se entrar em confronto. Preciso é também ter confronto quando se fala, irmão, na pregação do Evangelho, porque a pregação do Evangelho também, irmãos, não é apenas boas notícias que Jesus morreu, é necessário também se pregar a mensagem de arrependimento. E a mensagem de arrependimento, irmãos, é dizer que o homem está errado. A mensagem de arrependimento é dizer que ele está errado no seu caminho. É dizer que ele precisa mudar a sua vida, mudar a sua história, voltar-se para Deus, abandonar os pecados. A mensagem de arrependimento, meus amados irmãos, é de entrar em confronto. E muitas vezes, irmãos, o homem não quer esse confronto. Há uma responsabilidade para a igreja ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Há uma responsabilidade para a igreja falar de Jesus, proclamar esse Evangelho a todas as pessoas que estão na cegueira espiritual. Mas, irmãos, a mensagem de arrependimento está sendo deixada de lado, porque os cristãos hoje não querem mais confrontar aqueles que estão errados, porque tem medo, irmãos, de machucar, porque tem medo de falar a verdade, porque não querem ser perseguidos na esfera em que vivem, não querem mais evangelizar, não querem mais pregar o Evangelho. Meus amados irmãos, isso é pecado também, é pecado de omissão. Deus nos deu muito, por isso a palavra de Deus diz: dai de graça o que de graça recebestes. E é pecado de omissão ver, irmãos, um homem, uma mulher que não conhece a verdade, indo em direção ao caminho da condenação eterna, em caminho, meus amados irmãos, do inferno. Por isso, irmãos, nós também na esfera cristã, na esfera da igreja, temos, irmãos, também que ter coragem. Coragem para pregar esta palavra, coragem, irmãos, para fazer o que é certo. Não, pecado não é só deixar de fazer o que é errado. Pecado, irmãos, é deixar de fazer o que é certo. Não é só fazer o que é errado, melhor dizendo, é fazer o que é certo. Deus nos mandou amar a Deus de todo o coração. Deus mandou, meus amados irmãos, nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Deus mandou, irmãos, que nós pudéssemos orar sem cessar. Deus deu tantos mandamentos para nós, que pudéssemos buscar a sua presença, fazer a sua vontade, pensar nas coisas que estão de cima, e todos esses mandamentos são claros na palavra de Deus, mas deixamos de fazer, deixamos de realizar, porque o pecado, irmãos, de omissão, é algo, irmãos, que afronta também a nossa cristandade.
Porém, meus amados irmãos, existe um outro tipo de pecado, que é o pecado, irmãos, da ingratidão. Fora o pecado da omissão, existe também o pecado da ingratidão. E este pecado, irmãos, da ingratidão, Israel no Antigo Testamento, ele pôde, irmãos, agir com este pecado contra o Deus de Israel. A palavra de Deus diz que Israel, por inúmeras vezes na sua história, foi ingrato para com Deus. Deus tinha ouvido o seu clamor, Deus tinha ouvido o seu sofrimento, sua angústia em Israel. E a palavra de Deus diz que Deus levantou um homem chamado Moisés para libertar o povo de Israel e tirá-lo daquela escravidão. E desde que Deus, irmãos, tirara Israel lá do Egito, Deus não deixara faltar água, Deus não deixara, irmãos, faltar o pão de cada dia, Deus não deixara, irmãos, faltar para com Israel o seu cuidado. Deus mandara uma nuvem de noite, uma nuvem de dia. Deus mandara uma coluna de fogo à noite, que servia para trazer sombra, que servia também para guiar, que também serviria para aquecê-los no frio da noite. Deus teve todo um cuidado, irmãos, especial para com Israel. E a palavra de Deus diz, irmãos, que durante 40 anos, Deus não deixou faltar, irmãos, o maná que descia do céu. Todos os dias, durante 40 anos, Deus mandava maná do céu. E aquele maná, irmãos, era especial, era o cuidado de Deus. Aquele maná, irmãos, tinha todas as propriedades, irmãos, de proteínas, vitaminas, carboidratos, para que aquele povo fosse saudável e tivesse força para caminhar, lutar as batalhas, pelejar. Deus teve todo um cuidado com o maná que todo dia caía do céu. Mas aquele povo, irmão, se rendeu à natureza pecaminosa. E o que a natureza pecaminosa, irmãos, faz é trazer também não só a omissão, mas o pecado de ingratidão. O povo se esqueceu, se esquecia, murmurava, entrava em rebeldia, meus amados irmãos, por causa dessa velha natureza caída. E chegou até a dizer que estava melhor no Egito. Chegou até a dizer, meus irmãos, que tinha saudade das comidas do Egito, porque lá no Egito a comida era de graça. Pelo que eu saiba, irmãos, o povo no Egito estava gemendo. Pelo que eu saiba, irmãos, o povo no Egito, irmão, nada era de graça. Era um povo escravizado, era um povo que gemia, era um povo que sofria. Mas aquele povo ingrato, irmão, teve a coragem de sentir saudade, irmão, do Egito e das comidas do Egito, dizendo, irmãos, que comia de graça. Mas aquele povo foi ingrato, irmãos, e menosprezou o Senhor Deus. Em Israel, por inúmeras vezes, irmãos, o povo foi ingrato para com Deus. Deus cuidava daquele povo, caminhava com aquele povo, ganhava as batalhas por aquele povo, mas aquele povo era ingrato, não se satisfazia. Deus reinava sobre aquele povo, e um dia, irmãos, aquele povo olhou para o mundo e quis ter um rei como as outras nações tinham. Samuel, irmãos, se angustiou-se. Samuel, irmãos, não gostou daquele pedido. Deus olhou para Samuel e disse: olha, Samuel, não te entristeça, porque este povo não tem rejeitado a ti, não. Tem rejeitado a mim, que reina sobre eles. E a palavra de Deus diz, irmãos, que Deus é claro quanto a isso. Quantas vezes, irmãos, aquele povo foi ingrato para com Deus? Quantas vezes? E a palavra de Deus, irmão, nos diz que Deus, Ele expressa, irmãos, essa tristeza para com Israel. Deus, de forma retórica, começa a conversar com Israel. Deus começa a dizer: porventura, eu fui alguém mau para com vocês? Porventura, eu fui um marido que foi infiel? Porventura, eu deixei de proteger vocês, guardar vocês?
Meus irmãos, se houve apostasia em Israel, a culpa não foi de Deus. Se houve, irmão, desvio em Israel, a culpa não foi do Senhor, porque todos os dias Deus estava lá com Israel, sendo misericordioso, paciente, benevolente, sustentando, guardando, operando, agindo, vencendo as batalhas, protegendo aquele povo, irmãos, como a menina dos seus olhos. Mas mesmo assim, Deus, o povo de Israel olhou para Deus, como se Deus, irmãos, fosse um esposo infiel, alguém que tivesse cometido, irmãos, alguma coisa errada. Mas Deus, irmãos, expressa isso no profeta Jeremias. Vejamos aí o que a palavra de Deus diz. Jeremias, capítulo de número 2. Jeremias, capítulo de número 2. A partir do versículo de número 1. Jeremias 2, a partir do versículo de número 1, diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade, e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade, todos os que devoravam, eram tidos por culpados. O maná vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam os vossos pais em mim. Versículo 5, irmãos. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam os vossos pais em mim, para se afastarem de mim, e indo após a vaidade, tornando-se levianos. E não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida de covas, por uma terra de sequidão e sombra, de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava, e na qual não morava homem algum? E vos introduziu numa terra fértil para comer o seu fruto e o seu bem, mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizavam por Baal, e andavam após que é nenhum proveito. Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor, até com os filhos dos vossos filhos contenderei. Pois passai as ilhas de Quitim, e vede enviai a Quedar, e atentai bem, e vede jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocaste os seus deuses, ainda que não fosses deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos, diz o céu, e horrorizai-vos, e ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Note, irmãos, o que o profeta está dizendo aqui: que Israel foi abençoado, protegido por Deus. Mas Israel, irmãos, fez coisas erradas, abandonou o Senhor como se fosse um marido infiel. E Deus vai dizer aqui ainda: olha essas nações, os outros deuses que não são deuses, não fizeram nada por eles, não os salvaram, não os abençoaram, não os resgataram, porque eles não existem. Mas o Deus de Israel é real, verdadeiro, e foi com vocês, abençoou vocês. Nas outras nações, eles não abandonam seus deuses que não existem, mas vocês abandonaram um Deus real, verdadeiro, que existe e que sempre esteve com vocês e sempre socorreu vocês. Mas, meus amados irmãos, Deus clama, dizendo, irmãos, que aquele povo cometeu dois pecados. Vejamos aí o versículo 13 e versículo 14, que diz:
porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm água. Acaso é Israel um servo, e ele um escravo nascido em casa? Pois que veio ser essa pressa. Note, meus amados irmãos, Deus olha para Israel e diz que eles cometeram dois pecados. O primeiro é abandonar, irmãos, o Senhor, o manancial de águas vivas. O outro, irmãos, é que eles, meus irmãos, cavaram cisternas rotas. Meus amados irmãos, e tudo por causa da natureza pecaminosa, que é ingrata para com a bondade e para com a misericórdia de Deus. Mas estes mesmos pecados, irmãos, que Israel cometeu, irmão, no Antigo Testamento, por causa da natureza pecaminosa, nós também, irmãos, se não vigiarmos, temos também, irmãos, a possibilidade triste de ser ingratos para com o nosso Deus. Temos a possibilidade também, meus amados irmãos, de olhar para o que está lá fora, de olhar de forma horizontal, de olhar para este mundo, irmãos, e deixar a velha natureza se manifestar com ingratidão. Nós cremos no Senhor Jesus, que é a fonte da vida eterna. Nós cremos no Senhor Jesus, irmãos, que é o manancial de águas vivas. Manancial de água viva é a água que está corrente, é a água que está corrente, ela é viva, e aqueles que creram em Jesus, irmãos, receberam a água da vida que jorra para a vida eterna, mas aquele povo do Antigo Testamento, irmãos, preferiu abandonar, irmãos, as coisas más, os deuses falsos, a imoralidade, o pecado. Da mesma maneira, irmão, nós não podemos abandonar a fonte de água viva, que é Jesus. Ele é a alegria da nossa salvação, porque a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que eles fizeram cisternas rotas, quiseram construir paredes, mas a parede quebrava, a parede, meus irmãos, rachava, e a água se saía, não permanecia. Assim é aquele que permanece nesse mundo. Assim, meus amados irmãos, é aquele que deixa olhar para o Senhor, manancial de água viva, e começa a olhar para este mundo. Só vem tristeza, só vem angústia, só vem insatisfação, porque abandonaram o manancial de águas vivas. Aleluia! O nosso Deus, irmãos, é um manancial de águas vivas. Nós temos uma história no Novo Testamento da parábola do filho pródigo, que era um homem, irmãos, um jovem que tinha tudo na casa do seu pai, era herdeiro, tinha, irmãos, tudo para ele, mas ele resolveu, irmãos, virar as costas para o seu pai. Resolveu, irmãos, olhar para o mundo, se afastar da comunhão do seu pai. Quis tratar o seu pai como alguém que tinha morrido porque pediu a herança. E o seu pai permitiu, irmãos, deu a parte dele, e ele saiu, irmãos, para o mundo, cheio de satisfação e de alegria aparente. Lá, meus irmãos, o dinheiro se esvaiu, lá as amizades se esvaíram, lá, irmãos, a comida boa se foi, lá, irmãos, ele experimentou o sofrimento, irmãos, porque ele abandonou, irmãos, o manancial de águas vivas. Ele experimentou, irmãos, o que o mundo tem a oferecer, que é sofrimento, angústia, tristeza. Mas ele, irmãos, caiu em si, voltou arrependido para a casa do seu pai. E seu pai estava lá, irmão, de braços abertos, esperando, meus amados irmãos, para recebê-lo de volta. Meus amados irmãos, assim é aquele que se desvia do Senhor, é aquele, irmão, que se afasta de Deus, é aquele, irmãos, que por causa da natureza pecaminosa se desvia de Deus e começa a sofrer nesta vida. Porém, nós temos, irmãos, que aprender a lutar contra isso.
O texto que nós lemos inicialmente, cuidado com o pecado. Cuidado com o embaraço que tão de perto nos rodeia. Se, meus amados irmãos, os pecados de ação, ativos, praticados, estão aí, nós temos que aprender a lutar contra eles. Se os pecados, irmãos, de omissão são reais, existem, deixar de fazer o que é certo, são reais, existem, nós temos que aprender, irmãos, a lutar contra eles. Se a ingratidão, muitas vezes, irmãos, pode permear a nossa vida, o nosso coração, nós temos que lutar, aprender a lutar contra eles. Nos pecados de ação, a palavra de Deus, irmão, nos diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Nós vencemos o pecado porque Jesus venceu em nosso lugar. O pecado não terá domínio sobre nós. Porque nós, irmãos, temos que fazer morrer a velha natureza. Fazei, pois, morrer a vossa velha natureza. Despojai-vos do velho homem e se revistai do novo homem. Na cruz, irmãos, o velho homem morreu. E na cruz da ressurreição de Cristo, o novo homem surgiu para uma nova vida. Portanto, deixai. E lutar, irmãos, contra o pecado é se considerar morto e vivo para Deus. Vejamos o que a palavra de Deus diz. Romanos capítulo de número 6. Romanos capítulo de número 6. Versículo de número 1 em diante. Romanos 6, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós também andemos em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado para o pecado. Versículo 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que tendo isto Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte já não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Portanto, meus irmãos, o povo de Israel não tinha a força que eu e você tinha. Nós, meus amados irmãos, temos o poder de vencer o pecado. O velho homem está aí, o velho homem está aqui, mas existe um novo homem, irmãos, a qual foi
realizado pela palavra, pelo Espírito, uma nova vida, uma nova criatura. Para vivermos uma nova vida, nós temos que saber isso, nós temos que considerar isso, como diz Paulo aqui: vivei para Deus, oferecei os vossos corpos como instrumento de justiça. Portanto, meus amados irmãos, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você já venceu. Se considere morto, se revista do novo homem, você é nova criatura. Vença o pecado em nome de Jesus. Não viva uma vida capenga. A graça de Deus te libertou. Porém, irmãos, há o pecado também de omissão. Como nós podemos vencer o pecado de omissão? Com coragem, irmãos. Quem, irmão, se omite? Quem quer deixar de fazer o certo? Quem, irmãos, quer deixar de pregar o evangelho porque tem medo de perder fulano, a amizade, ser bem visto no ambiente de trabalho, deixar de pregar a palavra de Deus? Quem quer deixar, irmão, de acusar o certo, falar o que é certo, irmão? Quem tem medo de dizer que o aborto é errado? Quem tem medo, irmão, de dizer que a injustiça é errado? Quem tem medo, irmão, de falar o que é certo? Meus irmãos, é porque está com medo. Mas Deus não nos deu um espírito de temor. Deus nos deu um espírito, irmão, de fortaleza e de moderação. Deus nos dá, irmão, coragem. Deus olhou para Josué, Deus olhou para Moisés, Deus olhou para os homens, nos deu no Antigo Testamento e disse: não temas, não te espantes, porque eu sou contigo. Mas, irmãos, aqueles que, meus irmãos, firmaram compromissos neste mundo, que tem medo de perder suas conquistas materiais, que tem medo, irmão, de prejudicarem os seus familiares por causa, irmãos, daquilo que conseguiram aqui por medo. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos exorta meus irmãos, a pôr não o pé no chão, mas a pôr o pé no céu. Você jovem que está namorando, você jovem que está noivo, você jovem que se casou agora, construa a sua vida com os pés no céu. Saiba que tudo desse mundo passa. Saiba que esse mundo muitas vezes prende. E muitas vezes quando você está com a cabeça aqui, você fica limitado e deixa de ter coragem, deixa de pregar a palavra de Deus. Mas pensai nas coisas que são de cima, porque a natureza pecaminosa, ela olha para baixo, ela quer o de baixo. Mas, irmãos, diante disso, qual é a diferença? Se eu busco somente as coisas que são daqui, o ímpio também busca. Se os meus sonhos são só aqui, o ímpio também tem os mesmos sonhos, os mesmos projetos, os mesmos objetivos. Qual é a diferença entre o crente e o ímpio, irmão? Se todos querem a mesma coisa, mas o crente é diferente. O crente anseia o céu, o crente pensa nas coisas que são de cima, o crente pensa no avivamento espiritual. Aleluia! Vejamos alguns versículos, irmãos, que nos fazem lembrar dessas verdades. Vejamos o que diz a Bíblia Sagrada. Em 1 Pedro 3,13. 1 Pedro 3,13. A partir do 13 ao 17, vamos ver, do 13 ao 17. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes seguidores do bem? Mas também, se padecerdes por amor à justiça. O crente, irmão, ele não é só para saber da verdade. O crente não é só para saber da justiça. O crente é para amar a justiça. O crente é para amar a verdade. Quem tem medo, irmão, da justiça, de falar do que é certo, o que é errado.
Quem tem medo, irmão, de expressar, irmãos, a verdade, é porque, meus irmãos, não amam a verdade. O crente não é só para saber, não. O crente é para amar o que é correto. O crente é para amar, irmão, o que é certo. E tem uma notícia boa para você, que em 1 João 4,18, a Bíblia diz: o amor lança fora o medo. O amor lança fora o medo. Se você tiver amor de verdade, pela verdade, por Deus, pela justiça, pela sua palavra, pela igreja, o amor de Deus vai lançar fora o medo, meu irmão. Porque Deus não deu um espírito de amor. Continuando, versículo de número 14: mas também se padeceres por amor da justiça, sois bem-aventurados e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tende uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como malfeitores, fiquem confundidos, e os que blasfemam da vossa boa conduta. Porque melhor é padecer fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quiser, do que fazendo mal. Melhor é você padecer fazendo bem, do que você fazendo mal, porque essa é a vontade de Deus. Fale a verdade, doa quem doer, meu irmão. Não peque por omissão, fale a verdade. O que está faltando, irmão, nesse mundo é crente corajoso. Hebreus capítulo 13, Hebreus capítulo de número 13, também a palavra de Deus diz, Hebreus 13, do versículo 5 ao 6, diz assim: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Note, o seu sonho, a sua vida que você vai construir, construa sem avareza. Construa sem ambição mundana. Por quê, irmãos? Contentando com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. Se você construir demais, se você fizer demais, se seus projetos estiverem nessa vida e não na eternidade, você vai ter medo de perder. Seja básico. E o que você conseguiu, que Deus lhe abençoar, saiba que é tudo para a glória de Deus. Mas Deus promete: não te deixarei e nem te desampararei. Versículo 6: e assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem, irmãos. Por isso, irmãos, nós não podemos, irmão, pecar por omissão, porque Deus está conosco. Ele está com a igreja de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Foi dado a Jesus todo o poder no céu e na terra. E também, irmão, não podemos pecar com a ingratidão. A ingratidão, meus amados irmãos, é se esquecer do que Deus fez. A ingratidão é você deixar de olhar para Deus e você olhar para si. A ingratidão é você se colocar acima de tudo e de todos e acima de Deus. Na realidade, a prática da ingratidão é a manifestação do ego, é a manifestação do orgulho. Veja Israel, porque estava com fome, porque queria isso, porque queria aquilo, se esqueceu, foi ingrato para com Deus, porque pensava em si, no seu conforto, naquilo que estava precisando. Da mesma maneira, irmãos, a ingratidão é justamente o ego, é o eu. Quando ele se levanta, quando ele está, irmãos, erguido, ereto, nós esquecemos, meus amados irmãos, daquilo que Deus é, daquilo que Deus fez para com as nossas vidas. Israel se esqueceu. Mas existe uma maneira, irmãos, de matar o eu, de matar o ego, e é na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo.
É o caminho, irmãos, da cruz, é o caminho de quem, irmãos, quer obedecer a Deus. De fato, meus irmãos, pegar o seu eu, pegar o seu ego, irmãos, e colocar na cruz. Porque foi o caminho, irmãos, que Jesus passou. Foi o caminho que Jesus escolheu para a sua vida. Jesus, irmãos, tinha tudo. Jesus é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus era eterno, o Filho de Deus, irmãos, resolveu deixar a sua glória, desceu do céu para morrer. Ele quis fazer isso. Ele quis, irmãos, morrer numa cruz. Ele quis matar a sua própria vida por amor de mim e por amor de você. O caminho que Cristo escolheu foi o caminho da morte, foi o caminho da cruz, foi o caminho de morrer pela humanidade. E Ele fez isso, irmãos, com ímpeto. Ele fez isso, meus irmãos, com satisfação. E a Bíblia diz que na cruz Ele sangrava e Ele entregou a sua própria vida quando disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Existia, irmãos, uma coisa que Jesus tinha que fazer, que Ele queria fazer, e Ele tinha que fazer, era morrer numa cruz, e Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz, morrendo por mim e para você, para que tivéssemos uma nova vida. Mas louvado seja Deus, meus amados irmãos, que quando Jesus fez a parte dele, Deus fez a outra parte. Deus o ressuscitou ao terceiro dia. O que eu quero dizer para você é que para você viver uma vida cristã de fato, para que você não seja ingrato para com Deus, você vai ter que seguir o caminho de Jesus. O seu ego tem que morrer. O seu ego tem que ir para a cruz. A sua vontade tem que morrer. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus me amou e se entregou por mim. E a vida que agora vivo, eu vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O caminho de Jesus é o teu caminho, é o meu caminho. O nosso ego tem que morrer, porque se o nosso ego não morrer, meu irmão, a nova vida não se manifesta. E da mesma maneira, irmãos, que Deus ressuscitou Jesus ao terceiro dia, Jesus faz surgir em nós, o Pai faz surgir em nós, irmãos, uma nova vida. Uma nova vida. Mas o ego tem que morrer. Vivemos, meus amados irmãos, em tempos de frieza espiritual. Os pais estão apegados, irmãos, à sua própria vida, aos seus projetos terrenos. Os filhos estão apegados aos colégios, aos amigos, aos estudos. As mães, nos afazeres do dia a dia. Para que possamos, meus amados irmãos, viver uma vida espiritual, onde Deus possa operar, é necessário, irmãos, que a vida cristã venha a ser muito mais daquilo que o mundo é. A oração não pode ser abandonada, a leitura da palavra não pode ser abandonada, a busca a Deus não pode ser abandonada, a espiritualidade, irmão, não pode ser abandonada. E para isso, meus amados irmãos, nós temos que aprender a pedir bem. E pedir bem é pedir, irmãos, tendo uma vida espiritual, para não gastarmos em nossos próprios deleites, como diz Tiago. Vocês não recebem porque vocês pedem mal, para gastarem os vossos próprios deleites. Pedir bem é continuar amigo de Deus. Pedir bem é ainda continuar em comunhão com o Espírito Santo. Como diz irmão Tiago, não sabeis vós que o Espírito Santo ele arde em ciúme por vós. Mas vocês se afastaram para pedir coisas desta vida. Vivemos em épocas de frieza espiritual, irmãos, onde cristãos têm medo de obedecer, medo de falar o que é certo e o errado. Meu irmão, espírito de ingratidão. Mas é hora novamente de se voltar para Deus.
Essa mensagem, irmãos, ela tem uma segunda parte. Por ora, o que eu falei é sobre a carne. Por ora, o que eu falei é sobre a nossa natureza pecaminosa. E ela é o nosso inimigo. Ela é nosso inimigo. E nós temos que deixá-la, irmão, no canto dela, morta. Para que a vida de Jesus venha se manifestar em nós. Vamos ficar de pé nessa manhã em nome de Jesus. Eu fiz um bocado de esboço aqui, irmão. Mas não dá nem para pegar, né? Vou lembrando e vou falando aqui. Aleluia. Os irmãos que louvam nessa manhã.